Fala aí, pessoal do oitavo, do sétimo ano, que oitavo ainda não, sétimo, só ano que vem. Sétimo ano. Vamos continuar aqui na nossa correção das nossas atividades aqui, ok? Seguindo aqui a parte das frações. Agora o item 2, ele fala o seguinte: observe as figuras a seguir e responda. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Então, o inteiro é o retângulo, ok? Em quantas partes ele foi dividido em cada figura, gente? Só contar quantos pedacinhos tem aqui. 5 partes, ok? Qual fração que representa cada inteiro? O inteiro. Inteiro, então, é todo ele, ok? O inteiro tem quantas partes? 5, ok? Então, é 5 partes de 5, ok? 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, o inteiro é sempre 1, ou você pode usar a representação por fração, é assim, gente. Todo sobre todo, ok? Qual a fração que representa um inteiro? Então, você vai ver quantas partes ele está dividido. Você vai colocar as mesmas partes em cima e embaixo. Simples assim, gente. Espero que tenha ficado tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ó, o item C. Compare as duas figuras usando sinais de maior ou menor, ok? Então, aqui, na primeira figura, quantas partes tinha pintado e quantas tinha na segunda? Então, duas partes pintadas de 5. 4 de 5. Olha só, se temos frações com denominadores iguais, os números de baixo são iguais, o maior numerador indica a maior fração. Então, se os dois de baixo são iguais, o maior de cima, ok, é o maior deles, tá? É só olhar aqui a representação geométrica, vocês percebem isso claramente, tá ok? Qual parte que está mais preenchida, mais desenhada aqui dos dois, ok? Tranquilo, né, gente? Não tem segredo. Vamos lá. Seguindo a vida aqui, ó. Compare, então, as duas frações que representam as figuras, utilizando o sinal de maior ou menor. Quando as duas frações têm o mesmo denominador, como é possível determinar qual a maior sem recorrer à figura? Então, vamos lá. Olhando primeiro aqui a figura. Olha só, eu tenho 3 partes de 6 pintadas, aqui eu só tenho uma de 6. Qual que é a maior? Então, é a que está pintada 3, ok? Então, para cá. Qual fração que representa essa daqui? Ó? 3 partes pintadas de 6 e essa uma de 6. De novo, ó, se temos frações com denominadores iguais, o maior numerador indica a maior fração. Então, se eu tivesse só essas frações, não tivesse o desenho aqui, então é sempre assim, gente. Os de baixo são iguais, o número de cima, qual é maior, é o que vai levar, vai ser o maior, vai ser a maior fração, melhor dizendo. Tranquilo? Vamos lá. Fácil, né, gente? Isso aqui não tem muito segredo, não, é só prestar atenção. Usar a lógica. Então, olha só. Qual fração que representa um pedaço ou fatia do círculo de Carlos e do Eduardo? Então, qual fração que representa uma parte só, ok? Apesar aqui de ter duas pintadas e aqui uma só, mas eu quero saber uma parte. Primeiro, a parte de baixo é sempre em quantas partes foi dividida? 5 aqui, ok? Então, é uma parte de 5 e aqui uma parte de 4, ok? Ótimo. Vamos lá. Ó, rapidinho, gente, já vai finalizar essa daqui que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês entenderem, mas é tranquilo, olha só. O Carlos e Eduardo, então, eles estão com 2 círculos, ok? Considerando os círculos de Carlos e Eduardo, que eles têm, né? Há uma forma de reparti-los de forma que um pedaço do círculo de Carlos representa um pedaço do círculo de Eduardo, quer dizer, dividir em partes iguais esses dois caras. O que a gente faz, gente? Primeira coisa, a gente vai ter que achar um denominador comum para as duas frações, entendeu? Como a gente faz isso? A gente vai pegar os dois denominadores, que são os números de baixo, e tirar o MMC deles. Professor, como que calcula MMC, professor? Eu não lembro mais. Vamos lá. Põe os dois números aqui, ok? O 4 e o 5. Poderia ser o 5 e o 4 também, não tem problema nenhum. Qual o primeiro número primo que nós temos? É o 2, não é isso? O 2, eu consigo dividir algum dos dois? Consigo. Opa, consigo dividir o 4. Então, o 4 dividido por 2 fica 2. O 5 eu não consigo, então repete ele. De novo, o 2 eu divido por 2, está aqui. Fica 1, sobrou o 5. Agora, qual o próximo número primo que eu tenho? 3. 3 dá para dividir o 5? Não dá. Próximo número primo, 5. Opa, o 5 eu consigo dividir por 5. Então, tá aqui. Então, o que eu faço? 5 por 5 vai dar 1 e 1. Qual que é o meu mínimo múltiplo comum desses dois caras? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, uma fração, um pedaço, se eu dividir em 20 partes cada um dos círculos, no caso de 5 e o de 4, eu tenho então 20 partes, ok? Então, uma de 20, essa aqui é a minha fração. Eu consigo representar, então, é,
o meu círculo, tanto de um ou de outro, dividindo os dois aí em 20 partes. Como eu faria isso, gente? O círculo que é dividido em 5 partes já, eu pego cada uma dessas partes e divido em quatro fatias, ok? 5 vezes 4, quanto dá, gente? 20. Então, quer dizer, o que era 5, se eu pegar. Nossa, ficou esquisito, né? Então, tenho 5 partes. Uma delas eu vou dividir em 4, a outra eu divido em 4, em 4, em 4, ok? Se eu contar lá, vai dar 20, ok? Ótimo. Foi o que a gente fez aqui. Ah, e meu círculo que tem 4 partes. Eu divido ele em 5 partes diferentes. Cada pedacinho eu divido em 5. 5 vezes 4, 20 também, tá bom? Então, a ideia aqui é vocês entenderem como o mínimo múltiplo comum já nos auxilia a conseguir chegar num denominador comum. Isso a gente vai usar quando a gente for fazer cálculo de soma e subtração de frações, quando os denominadores são diferentes. A gente encontra frações equivalentes, ok? Com o mesmo denominador, tá bom? Então, aqui, o exercício ele pediu o quê? Como que a gente pode fazer, então, representar aí um pedaço de um e um pedaço de outro que sejam uma fração que seja, que tenha a mesma, que sejam equivalentes, que sejam iguais. Então, aqui é 1 sobre 20, ok, gente? Seria isso para essa videoaula. O que a gente tem para falar para vocês. E aí depois a gente volta, então, com a próxima videoaula, dando continuidade aí nas nossas atividades. Tá legal, gente? Muito obrigado e até a próxima videoaula.